Capítulo 11. Toda a terra continuava a ter um só idioma e um só conjunto de palavras. Ao migrarem para o leste, os homens descobriram uma planície na terra de Sinear e passaram a morar ali. Então disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e cozê-los no fogo. Assim, usavam tijolos em vez de pedra e betume como argamassa. Disseram então: Venham, vamos construir uma cidade para nós, e uma torre cujo topo chegue aos céus. E vamos fazer para nós um nome célebre. Assim não seremos espalhados por toda a face da terra. Jeová desceu então para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. E Jeová disse: Eles são um só povo, com um só idioma, e vejam o que estão fazendo. Agora, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Vamos, desçamos e confundamos o seu idioma, para que não entendam o idioma um do outro. Assim Jeová os espalhou dali por toda a face da terra, e por fim eles deixaram de construir a cidade. É por isso que a cidade recebeu o nome de Babel, porque Jeová confundiu ali o idioma de toda a terra. E Jeová os espalhou dali por toda a face da terra. Esta é a história de Sem. Sem tinha 100 anos de idade quando se tornou pai de Arpaxade, 2 anos após o dilúvio. Depois de se tornar pai de Arpaxade, Sem viveu mais 500 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Arpaxade viveu 35 anos e então se tornou pai de Selá. Depois de se tornar pai de Selá, Arpaxade viveu mais 403 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Selá viveu 30 anos, e então se tornou pai de Éber. Depois de se tornar pai de Éber, Selá viveu mais 403 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Éber viveu 34 anos, e então se tornou pai de Peleg. Depois de se tornar pai de Peleg, Éber viveu mais 430 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Peleg viveu 30 anos, e então se tornou pai de Reu. Depois de se tornar pai de Reu, Peleg viveu mais 209 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Reu viveu 32 anos, e então se tornou pai de Serugue. Depois de se tornar pai de Serugue, Reu viveu mais 207 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Serugue viveu 30 anos, e então se tornou pai de Naor. Depois de se tornar pai de Naor, Serugue viveu mais 200 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Naor viveu 29 anos, e então se tornou pai de Tera. Depois de se tornar pai de Tera, Naor viveu mais 119 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Tera viveu 70 anos, e depois se tornou pai de Abrão, Naor e Harã. Esta é a história de Tera. Tera tornou-se pai de Abrão, Naor e Harã. E Harã tornou-se pai de Ló. Harã morreu na sua terra natal, em Ur dos Caldeus, enquanto Tera, seu pai, ainda estava vivo. Abrão e Naor tomaram para si esposas. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou então seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, esposa do seu filho Abrão. E esses saíram com ele de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Com o tempo chegaram a Harã e passaram a morar ali. Os dias de Tera foram 205 anos. Tera morreu então em Harã.